Igreja, organismo e organização. A sua igreja é organizada ou ela é daquele tipo de igreja que deixa as coisas tudo para a última hora? Você sabia, se você organizar algo, você tem 96% de chance de dar certo? Portanto, sempre quando você for fazer alguma coisa, organize-se. E hoje veremos o que é organismo e o que é uma organização. E o que é o institucionalismo? Saberemos também o que ele é, a importância que ele tem e o cuidado que a igreja precisa ter com ele para assim não acabar com a igreja. Introdução. Porém, como tudo que é humano estão sujeitos a acertos e erros, portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. A igreja é um organismo e uma organização, e ela precisa andar de mãos dadas, tanto a questão do organismo, tanto também como a questão da organização. Entretanto, como tudo que o homem faz é sujeito a erros e a acertos, o ideal é que a igreja venha pautada no padrão do Novo Testamento, porque assim teremos uma questão melhor, mais divina, mais bíblica, porque tudo aquilo, toda a organização, no caso a igreja como organização, ela for organizada única e puramente humana, sem um respaldo bíblico, o índice de erro é muito grande e isso vai causar um grande problema para a igreja. Então é importante que a igreja esteja pautada no Novo Testamento. A estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Você, claro, é um ser vivo, portanto você é um organismo. E o seu organismo, o que funciona? Tudo funciona. Tudo está repleto, está completamente perfeito. A mão no seu lugar, a boca também, os pés. Então, o organismo, ele faz o quê? Ele faz um ser vivo, é um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Mas você também é organizado. Então você é ao mesmo tempo organização e ao mesmo tempo você é um organismo. Por que você é uma organização no sentido geral da palavra? Porque você funciona perfeitamente. Como você funciona perfeitamente, você é uma organização, ou seja, você está organizado. E ao mesmo tempo você é um organismo. Por quê? Porque você tem vários membros que faz de você uma pessoa viva. Portanto, é assim também a igreja. A igreja, ela é um conjunto de pessoas, né, que somos cada um de nós, que faz um ser inteiro, no caso o corpo de Cristo, que é a igreja. É importante que nós tenhamos harmonia. Assim como a harmonia é algo muito importante, né? Assim como o nosso corpo tem harmonia um para com os outros, né? O que eu digo assim, um membro, uma mão tem harmonia com a outra mão, e os pés da mesma forma, e todo o nosso corpo ele tem o quê? Uma harmonia. Assim também precisa ser a igreja de Cristo. Nós precisamos viver uma harmonia plena um para com os outros. A igreja como organização. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. A questão da organização, ela é saudável. A igreja precisa ser organizada, tudo faça com decência e ordem. Ordem vem de organização, colocar as coisas nos seus devidos lugares em tudo, e na questão da igreja em todos os aspectos. A igreja precisa estar completamente organizada no sentido espiritual, no sentido material, no sentido social. Tudo precisa ser organizado. A questão do institucionalismo já neutraliza a igreja. Por que ele neutraliza a igreja? Porque o foco dele é visar somente na questão social na sociedade. Ele não tem aquela questão do espiritual, da questão de com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Apesar da ideia de social, o institucionalismo ele pode matar a igreja e neutralizar a igreja. Por quê? Porque é de fato importante a igreja estar firmada na questão do social, né? Ter aquela questão da solidariedade para com o próximo.
No entanto, quando a igreja visa somente isso, unicamente o social, só visa esse ponto específico, ou seja, a questão do institucionalismo, o que acontece com a igreja? A igreja morre. Por quê? Porque apesar da igreja ser também envolvida com a questão social, isso aí não é o ponto principal dela. O ponto principal da igreja é da evangelização. É claro que também o social cabe na evangelização, mas nós precisamos separar, porque há muitas igrejas que às vezes só visa o social e a igreja acaba afundando. Por que ela afunda? Porque a igreja fica centrada, firmada no social, ao invés de estar firmada no Cristo. Então, por isso a igreja que entra nessa questão do institucionalismo, ela se perde. Por quê? Porque ela perde o foco principal, que é Cristo, a base, que é Cristo. Então é importante que a igreja compreenda esse negócio. A igreja precisa ser organizada, fazer as coisas nos seus devidos lugares, não deixar as coisas para a última hora. Vemos, por exemplo, há uma questão que é muito interessante de nós falarmos, que é, na verdade, um tapa na nossa cara, que é a questão do carnaval. O carnaval ele acontece, de modo geral, no mês de fevereiro, mas assim que termina um carnaval, no mês de fevereiro, já estão começando a mexer. As escolas de samba já começam a mexer para o ano que vem. E a igreja, como é que funciona? Tem festividade num determinado mês, acaba a festividade e passa meses e meses e depois só vão ver aquela festividade no próximo ano, quando está em cima da hora. A igreja não tem que ser assim, a igreja precisa ser organizada, a igreja precisa ter esse direcionamento, ter uma organização. Nós precisamos estar organizados, porque isso é bíblico. Não é o que a Bíblia diz? Que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Então a igreja precisa ter essa ordem, precisa ter essa decência de fazer as coisas nos seus devidos lugares, nos seus devidos tempos. Se a festividade de um determinado grupo é no mês específico, vamos pensar meses, talvez até ano antes daquilo acontecer, para que haja o quê? Uma questão de organização, porque muitas vezes a igreja pensa assim, a direção, né, a liderança, vamos ver isso aí porque na festividade, por exemplo, o Senhor vai mandar o pregador, o Senhor vai mandar quem Ele quer que mande. Não é assim, o Senhor não está nesse negócio, a gente não tem que deixar para o Senhor ver, somos nós. Lembra quando Lázaro morreu? Jesus disse o quê? Tirai a pedra. O que é mais difícil, tirar a pedra ou ressuscitar Lázaro? Veja que dinâmica interessante para nós. Impossível para nós é ressuscitar alguém. Jesus faz o impossível. Jesus poderia sozinho, ou se ele quisesse mandar uma legião de anjos para remover a pedra. Mas por que ele não fez? Para nos dar uma lição. Qual é essa lição? Aquilo que é para eu fazer, o Senhor não fará, independente das circunstâncias. Então, se a festividade de um determinado grupo vai acontecer, é a liderança que precisa ver, com tempo, com organização, aquilo que vai ser firmado para aquela festividade. E não deixar para a última hora, porque Deus não vai mandar. Deus não manda. Agora, existe um outro ponto. Se a igreja organizou tudo nos seus devidos lugares, chamou o pregador, ou a pessoa que vai pregar, né? A pregadora, e por alguma razão Deus não quer aquela pessoa, aí sim ele vai mandar alguém. Ele vai enviar uma pessoa e vai impedir que aquela pessoa venha, aquela que já está predeterminada para vir. Então a igreja precisa parar com essa ideia de que o Senhor vai mandar, o Senhor vai multiplicar. Não, aquilo que é para eu fazer, o que é possível para eu fazer, eu preciso fazer. É nisso que Deus faz. Lembra do milagre lá do Lázaro? Se ninguém tivesse tirado a pedra, Jesus não iria fazer o milagre. Por quê? Porque existe a parte humana. A parte humana o homem precisa fazer. Organismo e organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Veja aqui, o ser vivo, de modo geral, todo o sistema tem uma questão de estrutura. Vê o universo, o tamanho gigante do universo, ele está em perfeita organização, ele está organizado, cada um nos seus devidos lugares. Até um ser, por minúsculo que ele seja, ele está organizado.
Então veja que aqui há um ponto muito importante que nós devemos compreender, que muitas pessoas rejeitam a organização para a igreja. Entra aqui aquilo que eu acabei de dizer sobre festividade. As pessoas achar que a gente não precisa especificar uma pessoa para vir pregar, por exemplo, e outras coisas, porque Deus vai prover. Não, Deus não vai prover. Nós devemos ter no nosso coração, fazer para o Senhor, agradar ao Senhor. E como é que nós fazemos isso? Deixando as coisas nos seus devidos lugares, organizando as coisas. Nós não devemos de maneira nenhuma renegar, né? Não dizer que nós não precisamos de uma liderança. Sim, nós precisamos de uma liderança, precisamos de um pastor, precisamos de um ministério para nos direcionar. Já pensou a igreja sem um pastor? Cada um faz o que quer? Imagina a anarquia que seria dentro da igreja. Então nós precisamos sim de um líder, de uma liderança nos departamentos também, para que assim haja uma estrutura interessante para que as coisas aconteçam na vontade do Senhor, é claro, e também de uma forma humana de acontecer, porque certamente as coisas acontecerão erros e acertos, é verdade, mas nós devemos estar pautados na palavra, lá no Novo Testamento, na palavra do Senhor, para que nós venhamos assim compreender a questão do organismo e da organização. Sinopse: assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. Igreja, um organismo vivo e organizado. No aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc. É muito provável que você seja da Assembleia de Deus. Mas a sua Assembleia de Deus é diferente da minha. Por quê? Porque você está numa cidade e eu na outra. Você está num lugar e eu no outro. E isso quer dizer que cada um tem uma dinâmica diferente. Cada igreja tem uma dinâmica diferente. É especificamente diferente. Por exemplo, o que eu posso ter um grande problema aqui na minha igreja, né, onde eu congrego, você pode não ter na sua e vice-versa. Então, muitas vezes acontecem situações que as pessoas não compreendem. Porque, na minha igreja a gente faz assim, porque na sua igreja a dinâmica é essa. Isso aí cabe para a sua igreja, não cabe para a minha. Por exemplo, na minha igreja, a maioria das pessoas são de idade avançada. Então, é difícil para nós não temos uma dinâmica, por exemplo, para de repente fazer, em épocas específicas, fazer trabalhos à noite que demandam assim, muito espaço, caminhadas muito longas, né? Trabalho, por exemplo, do desfile do Dia da Bíblia, por exemplo, não dá. Por quê? Porque na minha igreja a maioria das pessoas tem mais de 60 anos. Então é muito difícil, a nossa dinâmica não cabe. É difícil para nós, né, no modo geral. Para mim não, porque eu sou um pouco mais novo. Mas para as pessoas com mais idade tem muita dificuldade. É em verdade também que muitas vezes as pessoas com mais idosas têm mais disposição do que os mais novos, né? Isso é verdade também. Mas de modo geral, cada igreja tem a sua dinâmica. Talvez a sua igreja seja pessoas mais jovens, então é mais fácil de fazer um trabalho ao ar livre, uma caminhada, não é verdade? Então cada igreja tem uma dinâmica específica. Isso aqui é só para a gente ter uma diferença entre questões de dinâmica. Então, entre outras tantas coisas, tantas situações, então cada igreja local tem o seu dinamismo. Mas o que elas têm em comum? Elas precisam ter em comum organização. Elas precisam ser organizadas. No aspecto litúrgico e ritual, toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem do culto. Bom, em primeiro lugar, aqui cabe uma questão importante, que é a questão da decência no culto. É estranho ter que falar isso, porque nós compreendemos, biblicamente falando, que nós devemos prestar um culto ao Senhor em espírito e em verdade. Então, porque muitas vezes nós estamos indecentes dentro da igreja? Isso aqui cabe tanto para o homem quanto para a mulher. Isso aqui é para ambos. Quantas vezes a pessoa, né, a mulher, se veste, por exemplo, de uma forma indecente, ou nós, os homens, agimos de forma indecente dentro da igreja, ou ambos. Então nós precisamos ter
esse cuidado na nossa liturgia. Precisamos ter muito cuidado para que o mundo não entre na igreja, né? Temos, por exemplo, a questão da igreja. Cada igreja tem a sua liturgia, né? Os seus rituais. Por exemplo, a Batista, né? A igreja presbiteriana, a Deus e Amor, a Assembleia de Deus. Cada um tem a sua forma diferente de cultuar o Senhor, mas o que elas têm em comum? Estão em espírito e em verdade. E também, qual é a outra questão em comum? Estão organizadas, cada uma sabe exatamente como acontecerá aquele culto especificamente. Por quê? Porque já existe algo pré-determinado para a organização do culto, para que o culto não fique também completamente perdido. Já pensou um culto sem direção? Não tem uma pessoa para dirigir, mas também, ao mesmo tempo, ele não tem uma regra, né? Ele não tem um checklist para ele ver o que ele vai e o que ele não vai fazer. Imagina como a coisa iria desandar, né? Sinopse: a organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Episcopal. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. De modo geral, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem o seu corpo ministerial e tem o seu pastor. Existem algumas igrejas Assembleia de Deus que têm as suas congregações, e as congregações, de modo geral, têm uma certa liberdade, né? Elas mesmo podem tomar as suas decisões, outras não. Mas, de qualquer forma, ambas têm uma coisa em comum: elas têm um pastor presidente. Esse pastor presidente, independente da liberdade que tem as congregações, é ele quem direciona as grandes decisões, a Assembleia Geral Extraordinária, por exemplo. Então, esse é aqui, de uma forma direta, a questão do episcopal. Presbiteral. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Aqui cabe mais aqui a igreja presbiteriana, né? A igreja presbiteriana é uma igreja que ela é muito forte na questão da palavra, apesar que tem uma visão um pouco diferente da nossa, porque a Assembleia de Deus, de modo geral, é arminiana, a presbiteriana é calvinista, mas a organização da igreja presbiteriana, ela entra na questão da presbiteral, que é o que? A questão da igreja, ela é uma igreja reformada e que ela tem uma autoridade pastoral, que essa autoridade pastoral, ou mesmo uma questão de conselho, né? É mais uma questão de conselho também. A ideia do conselho é que talvez reúna alguns, vamos trazer aqui para nós, né? Alguns presbíteros ou pastores. Lá na presbiteriana acho que não falam presbíteros, acho que falam bispos, eu não tenho muita lembrança agora. Mas de modo geral, eles fazem um conselho, e esse conselho é quem direciona as questões da igreja. Não é o pastor presidente quem decide, é o conselho de pastores ou conselho de bispos, né? Eles têm lá a sua reunião e quando tem algo para tratar, algo específico, eles tratam, eles comunicam ao pastor: a situação é essa daqui e a nossa decisão é essa. Então o pastor vai lá ou o bispo, o próprio conselho, e define aquela decisão. Congregacional. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Aqui temos uma ideia um pouco diferente. Aqui a igreja batista tem lá a sua filial, mas ela não depende do pastor presidente ou de um conselho. Ela mesma toma as suas próprias decisões ali na igreja local. Eles mesmos resolvem entre si sobre uma determinada situação. O sistema de governo de nossa igreja. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Aqui é mais aquela ideia de quando tem uma igreja, precisa de uma liderança, precisa de um pastor,
a convenção pela qual aquela igreja pertence, a convenção ela envia, né, um pastor. Ou, num caso mais específico, quando uma igreja sede tem uma questão de enviar um pastor para uma das suas congregações, ali ela tem um pastor presidente. Então esse pastor presidente decide quem vai e quem não vai para aquela congregação específica, para aquela igreja específica, para liderar a igreja. Esse é um ponto chave principal aqui da Assembleia de Deus. Ela tem muito esse sistema, né, de pastor-presidente, do pastor-presidente decidir quem vai e quem não vai, quem vai e quem sai, né, da presidência de uma das suas congregações, né? Nem presidência das congregações, no caso é dirigente da congregação, que geralmente é um pastor ou, na maioria dos casos, um presbítero. Sinopse: o modelo de estrutura organizacional no Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos e a regulamentar seus ministérios. Conclusão. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Então, deixemos de lado essa questão de deixar as coisas para a última hora. Vamos orar e Deus resolve o que Ele quer fazer. Não, nós vamos orar sim, mas nós vamos tomar a decisão. Lembre da ideia lá de Lázaro, que Lázaro, quando morreu, o Senhor Jesus mandou que tirassem a pedra. Ou seja, aquela parte humana, sou eu quem tem que fazer, é você quem tem que fazer. E o milagre aí é com o Senhor. Mas nós, a igreja do Senhor, precisa ter organização. Somos um organismo. O que é um organismo? Por que nós somos um organismo? Porque aquilo que o meu irmão ou a minha irmã sente, eu sinto também. Se ela está alegre, eu me alegro com ela. Se está triste, eu me entristeço com ela. Então, nós somos ligados. Somos um corpo completamente ligados no Senhor. Então, como nós somos uma união, nós choramos com quem chora e nos alegramos com quem se alegra. O que um sente, o outro sente também. Isso é um organismo. Por exemplo, quando você corta, por exemplo, o seu dedo do pé, todo o corpo sente a dor. Não é só o pé que dói, né? Todo o corpo está doendo. Então, a ideia da igreja é essa também. Quando alguém sente alguma coisa, toda a igreja precisa sentir. Nós não devemos ficar indiferentes a situações alheias dos nossos irmãos e irmãs. Nós não precisamos e não devemos de maneira nenhuma ficar indiferentes. Nós devemos ficar ali unidos, assim como nos diz Salmo 133:1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Revisando o conteúdo. Número 1. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Número 2. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Atos 16:4. Deus forma, os apóstolos doutrinavam a igreja. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja. Atos 2:42. Cuidavam da parte administrativa, Atos 4:37. Instituíam lideranças locais, Atos 6:6, Atos 14:23. Reuniam-se em concílio, Atos 15, do 1 ao 6. Número 3. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, Atos 2:42, e orava, Atos 2:42, Atos 12:12. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, Atos 4:35. Instituiu o diaconato, Atos 6:2 ao 6. Elegeu liderança, Atos 14:23. Enviou seus primeiros missionários, Atos 13, do 1 ao 4. Número 4. No contexto atual, o episcopalismo, quase não saiu, né? Defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais dominados de bispos ou supervisores. Já no sistema congregacional atual, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. Número 5. No atual modelo de governo de nossas igrejas, a sua grande maioria
embora ela mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual a quem são filiadas, possui um modelo de liderança regional e local centralizado, que nós venhamos a cada dia mais compreender que, de fato, a igreja é um organismo, mas também ela é uma organização. Para uma igreja estar de pé no sentido de templo, ela precisa ter o seu regimento interno, né? A questão do estatuto, né? Precisa estar completamente pautada na palavra, então ela precisa ter um registro em cartório, precisa ter um contador. Isso é o que? É uma organização. Ela precisa compreender essas questões de fiscais de modo geral, notas fiscais de modo geral. Para isso tem a questão do contador. E ela também precisa ser um organismo. Quando um irmão ou uma irmã está passando uma necessidade, a igreja precisa dar uma assistência a essa pessoa. Esses é um dos muitos papéis que a igreja precisa exercer com firmeza e com fidelidade no amor e não para aparecer. Que fique claro. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!